Glória a Deus, aleluia, venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a doce e poderosa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, aleluia, meditando na poderosa palavra do Senhor, Deus venha falar o teu coração através da mensagem da fé, amém? Hoje quero falar, de dois personagens. Eu gosto muito de usar pessoas, que passaram por circunstância, que ouviram a mensagem da fé. Temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor e desprezamos o conselho do Altíssimo, Eu vou citar os dois textos, eu vou ler só um, tá, irmãos? Depois não ficar muito longo, então eu vou fazer dois vídeos para falar de dois personagens, um videozinho para cada um, para não estender demais, amém? Porque eu posto no status, pessoas olham em tudo que é lugar, então é de pouquinho que a pessoa vai entendendo a mensagem do Senhor. Se nós botar um vídeo muito longo, as pessoas às vezes não têm tempo, estão no trabalho, não querem acompanhar, amém? Deus abençoe você que tem se inscrito no canal no YouTube, amém? Você que tem acompanhado pelo status, no grupo de WhatsApp, Louvado seja Deus, que Deus possa falar o seu coração a cada dia através da mensagem da fé, através da palavra de Cristo, não da minha. Sou apenas aqui um embaixador. E os textos que eu deixar para os irmãos hoje, eu vou citar os dois endereços. Depois, se você quiser olhar, antes de eu pregar a mensagem, você já possa olhar para ir aprendendo. Eu vou ler Atos 10, a partir do versículo 22, e o outro texto está em Atos também, capítulo 24, também versículo 24. Atos 10, 22 e Atos 24, 24, que fala de Félix. E eu vou falar hoje aqui de Cornélio. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Atos 10, eu vou ler só um texto, vou resumir aqui, irmãos. No versículo 22, Atos 10, 22. Dois personagens, Hoje podemos colocar dois tipos de pessoas. Não existe três tipos de pessoas. Existe dois tipos de pessoas. Existe dois tipos de fé, existe dois caminhos, existe duas moradas, uma para lá, uma para cá, uma para baixo, uma para cima, amém? Existe o caminho estreito, existe o caminho largo, existe uma fé verdadeira e existe uma fé falsa, e nós precisamos andar pela palavra. Então existe dois personagens, a Bíblia fala de dois, por que cocheais em dois pensamentos, A Bíblia fala de quem ora e quem não ora. A Bíblia fala de quem obedece e quem não obedece. São então dois tipos, Porque tem pessoas que dizem que são três. Moisés, eu não sou cristão, mas eu também não sou da macumba. Moisés, eu não sou obediente, mas eu também não sou desobediente. Não existe isso, irmãos? Ou a gente entrar pela porta estreita porque larga o caminho. Então, ou tu está na porta estreita ou você está na larga. Não existe três possibilidades, amém, irmãos? A gente precisa absorver isso pela palavra de Deus, amém? Em Atos 10, 22, assim, eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação da Judéia, foi-lhe enviado por um santo anjo para te chamar e a sua casa, e ouvissem a sua palavra. Vou resumir aqui para não... O certo seria ler todo o capítulo 10, mas é muito longo, certo? Aqui fala de Cornélio. No capítulo 10, no versículo 9, Pedro está orando, na hora sexta, ou seja, perto do meio-dia. Pedro está orando e Deus dá uma visão para ele de um lençol que desce do céu, pega por quatro pontas, cheio de animais dentro, e Deus disse: mata e come. Ele disse: não, Senhor, não como coisa imunda. Aí Deus diz: o que Deus santificou, não considere isso imundo. Ou seja, Deus mostrou para ele uma visão, numa oração, no versículo 14, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi alguma coisa imunda. A segunda vez a avó lhe disse: faça o que Deus, segunda vez levei a vós, não faças tu comum o que Deus santificou. Ou seja, Deus estava chamando as pessoas e Pedro fazia uma acepção de pessoa no coração, ou seja, entre o povo judeu e o povo não judeu. Pedro não queria pregar, ou ele entendia que pessoas que não fossem da linhagem de Israel não podiam se converter, e não era isso que Deus queria. Deus não faz acepção de pessoas, nos diz o versículo 28, disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se e chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum um imundo. Aleluia. Então Deus não faz acepção de pessoas. No versículo, vou ler também o 34, Abriu-lhe Pedro a boca e disse: na verdade,
reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de pessoas, já é uma benção aqui, irmãos. Então a oportunidade é para ti que está me ouvindo. Seja você cristão, não cristão, macumbeiro, prostituto, traficante, né? Ladrão, mentiroso, matador, não interessa. Se Deus chegou até você, ele está dando a você uma chance. Ele está lhe dando uma oportunidade. E Pedro não tinha entendido que para essas pessoas a oportunidade não ia chegar, mas chegou e está chegando. E aqui Centurião, né, um homem de posição, ele se converte. Ele aceita a palavra, ele aceita a pregação. Já lá no outro texto que eu citei, de Atos 24, Félix, casado com Drusila, homem, né, judia, que vinha da linhagem de Israel, não aceitou o evangelho. E aqui ele aceitou. Depois, no outro vídeo, eu vou explicar lá. Então, aqui existe um personagem, né, Cornélio, e lá existe Félix. Quem você é? Ou seja, em que posição você está? Alguém que aceitou a palavra? No 42 aqui, o 10:42, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele e o que por Deus foi constituído juiz de vivos e de mortos. Então Deus mandou pregar. Então quando nós pregamos, a pessoa tem que se converter se ela quiser ser salva. Aleluia. Se você olhar o verso 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Então quando você está ouvindo a mensagem de Deus, o Espírito Santo está agindo para você se converter. No 45, os fiéis que eram da circuncisão, que não tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramou também sobre os gentios. Veja bem. Pois os ouvir falar em línguas e engrandecer a Deus, perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que todos fossem batizados em nome do Senhor. Rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Então esses aqui aceitaram a mensagem e foram batizados. Aleluia. Se você quiser examinar lá em Atos 24, Félix já não teve a mesma atitude. Você ouvindo a palavra hoje, qual tem sido a tua atitude? Qual tem sido a tua fé? Aleluia. Você tem aceitado a palavra? Você tem se convertido? Porque quem não aceita a palavra anda contra, como eu citei o Salmo 107, versículo 11 e 12. Nós podemos ser pessoas que nem Cornélio e podemos ser pessoas que nem Félix, que não aceitamos a palavra de Cristo. Você é quem? Nesse momento. Aleluia. Ele aceitou a palavra, este moço. Ele era alguém de alta posição. E a Bíblia diz que ele era o que, irmão? Justo, temente a Deus, de bom testemunho. Isso não quer dizer que ele dava esmola, ele ajudava as pessoas. Isso não quer dizer que tu não tenha que te converter. Isso não quer dizer que tu não tenha que te batizar. Isso não quer dizer que tu teme a Deus por completo. Porque Cornélio temia a Deus. Aí eu temo a Deus sim, irmão Moisés. Então por que tu não aceita o batismo, por exemplo? Não é verdade? Se você teme a Deus, como você está dizendo, então aqui Cornélio, ele entendeu que tinha que se batizar. O anjo mandou ele falar com Pedro. Veja bem, Deus coloca pessoas no teu caminho para te explicar o que tem que fazer. Deus usa as pessoas para dizer o que tem que fazer. Deus usou o anjo foi lá, só que o anjo não pregava. O anjo só disse, vai lá, teve uma visão, vai lá procurar o meu servo Pedro. Veja bem, que é o ser humano que Deus quer usar, trazendo uma mensagem para a gente se converter. E Cornélio aceitou e foi salvo ele, a sua esposa, os seus amigos íntimos, né? Porque ele chamou aqui no versículo 24. No dia imediato, chegando na casa de Cornélio, Cornélio que estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Aleluia. Então, quando a gente se converte, a gente ouve a mensagem, a gente compartilha com amigos íntimos, com os familiares. Deus abençoe teu lar, a tua vida com esta mensagem. Na próxima mensagem, talvez tenha um louvor no meio das mensagens, né? Mas a próxima mensagem vai ser de Atos 24, mas você já pode ir lá olhando, vai lá meditando e já vai lá vendo o que Deus vai falar com você. Deus abençoe teu lar, teu final de semana, em nome de Jesus. Paz.